boa noite. É um grande prazer, uma honra poder estar aqui com essa turma. Quero agradecer ao Gustavo, em nome da Drycon também, da empresa Drycon, pelo convite, parabenizar também pela iniciativa. E a gente vai, então, poder falar um pouquinho sobre olho seco, sobre o tratamento. Nós temos hoje também, junto comigo, duas palestrantes, que são a doutora Liliana Nóbrega, de Vitória, que tem a sua clínica especializada em olho seco, tem um movimento imenso, é o Oftalmocenter, e está tendo um sucesso muito grande, então ela vai compartilhar com a gente um pouco do seu aprendizado. E, não menos importante, temos aqui a doutora Farid, que trabalha, a Farid Thanos, que trabalha no Visari Rio, com o Renato Ambrosio, no SPA da Lágrima, o Tear SPA, e que vai nos falar logo após a minha apresentação. Eu vou só começar dizendo que eu me envolvi com o olho seco mais ou menos por volta de 2011. E em 2012 eu comecei a produzir um pouco de material científico, de vídeos científicos, e nessa época eu adquiri um Keratograph 5, já esse modelo que faz os exames para olho seco. E junto com isso, o Tear Lab. Então, eu comecei com osmolaridade já naquela época. Eu vou pedir ao Renato, que ele estiver me ouvindo, cada pessoa que entra na sala faz um barulhinho aqui. Renato, se você puder, deixa eu ver se eu fazendo isso aqui, eu elimino essa... Eu estou chamando a atenção, todo mundo entrando aqui. Mas estava dizendo o quê? Nessa época, eu comecei a trabalhar com osmolaridade e fazendo exames, mas o que mudou muito era que, naquela época, você fazia um exame, o paciente ficava encantado com aquelas imagens, você mostrava o glândula de Meibomian, aquela coisa toda, mas como resolver, né? Como tratar? Você tinha as mesmas opções, os mesmos colírios, às vezes você apresentava para o paciente um colírio que ele já tinha usado, né? Então, era até meio constrangedor. Você tem uma bela diagnose, mas não tem nada distinto para oferecer. Isso agora não, agora mudou. Agora a gente tem, então, tratamentos modernos, que a gente vai falar em seguida, e isso fez toda a diferença. Então, mais à frente, eu montei um instituto para o olho seco, aqui em Belo Horizonte, com mais 2 sócios, acreditando que esse modelo, olho seco, vem se tornando uma coisa crescente. A gente vê a quantidade de pessoas se queixando de olho seco. Após a pandemia, isso ainda aumentou pelo excesso de telas. Então, a impressão que passa é que o olho seco vem meio que seguindo o que aconteceu com ceratocone. Está se tornando uma subespecialidade. O olho seco está se destacando de tal forma das doenças oculares externas e com tantos recursos e com tanta informação que quase que é uma nova subespecialidade, né? Então, também, aproveitando o raciocínio, vejam hoje o que está acontecendo nos consultórios, pacientes que têm uma certa intolerância a lente de contato, que antes dormiam com lentes, se sentiam super confortáveis e já não mais estão tão confortáveis. E, às vezes, esse paciente nos procura para operar. Eu faço cirurgia e eu penso, eu tenho que entender a razão do descontentamento com a lente. Por que esse paciente agora quer operar? Uma das causas importantes é exatamente o olho seco. Eu estou dizendo isso porque serve de alerta para a gente não operar um olho seco, ou, se tivermos de operar, não quer dizer que não vamos, tratar antes, preparar o olho do paciente, porque a agressão pode ser muita, principalmente se a gente fizer um LASIK. Então, eu acho que, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra aqui para a doutora Liliana, que vai nos falar sobre o tratamento, sobre o diagnóstico, usando o Tear Check, que é a máquina que eu substituí pelo meu Keratograph por ela. Achei ela mais intuitiva, mais fácil, exame mais rápido, então eu vi vantagens. Mas quero ouvir a opinião da doutora Liliana. Liliana, bem-vinda. Por favor, dê aí a sua opinião para a gente. Bom, obrigada, Léo, pelas palavras. Boa noite, Léo. Boa noite, Farid, queridos colegas, né? Agradeço
o convite da Drycon, né? Toda a equipe da Drycon e também o Gustavo, né? Que é o CEO da Drycon. Como o Léo falou, eu também estudo olho seco já um pouquinho até mais do que você, Léo, porque acabei fazendo plástico ocular como meu fellow e lentes de contato e cirurgia refrativa, tudo aí em Belo Horizonte. Quando eu voltei para Vitória, eu acabei, né, fazendo as cirurgias oculares, né, catarata, plástica, refrativa, lentes de contato, e acabou que tudo isso levava muito também a questões de olho seco. Então, como até cirurgiã plástica, eu sempre prestei muita atenção na pálpebra e na lágrima, né? Toda a minha formação foi prestar muita atenção. Então, às vezes, quando ninguém nem falava em olho seco, eu já estava estudando isso e tratando os pacientes. Então, até antes do primeiro DIUS, que foi em 2007. Então, acho que eu já tenho aí quase 15 anos de estudo e de prática em olho seco, né? Então, culminando aí com uma experiência grande e com muitos pacientes. Mas, sem mais delongas, eu quero começar aqui a compartilhar, então, a minha tela. Ver... Está sem áudio. Ela desativou o áudio. Aí, pronto. Estão vendo a minha tela? Sim? Então, vamos lá. Então, o tema que me coube foi falar do novo diagnóstico de imagem, que é o Tear Check, né? Para quem não me conhece, eu sou oftalmologista em Vitória, Espírito Santo, diretora aqui da Oftalmo Center, como o Léo falou. Não está passando, hein, Renato? Minha tela. Deixa eu ver aqui. Deve ser a sua máquina. Travou aí na sua máquina. Vou parar aqui, então, de... Dá um pause. Vou dar um pause e vou olhar de novo. Espera aí. Vou dar um pause. Tá usando Vamos ver PowerPoint? se vai agora. PowerPoint. Está carregando aqui, ó, apareceu. Apareceu, mas não está seguindo a tela, né? Deve ser alguma opção do seu PowerPoint que não deve estar, ou a seta, alguma coisa. Estava passando agora, né? Ó. Aí, ó. Tá vendo? Passou? Eu acho que é para baixo. A seta Aí, passou. Tá vendo? A seta... Ótimo. Não, mas eu estava usando para baixo. Foi agora. Então, vamos lá, pessoal. O Tear Check é esse aparelho, né? Que ele é bem compacto, tá? Se você não tiver um espaço físico grande na sua clínica, não haverá problema de você ter o Tear Check e deixá-lo até dentro da sua sala, dentro do seu consultório. O meu, por exemplo, está dentro do meu consultório. Se eu já opto por fazer e o paciente também quer fazer, eu já acoplo ele ali na minha cadeira de refração, a minha lâmpada de fenda acopla na cadeira, então eu só rebato a lâmpada de fenda e entro com o aparelho para examinar. Ele é acompanhado dessa mesa, tá? Que não é muito grande, do tablet, de uma canetazinha para a gente usar com touch aqui, e dessas espátulazinhas para a gente fazer a eversão da pálpebra na hora de fazer a meibografia. Então, vocês vejam, um aparelho bem compacto, tá? O touch da tela pode ser com a caneta, mas também pode ser com o seu dedo, tá? Na parte interna, onde aqui o paciente coloca o queixo e a testa, a gente tem essa máscara que são ligadas, aqui, acopla essa máscara aqui no aparelho por ímãs. Então, é muito fácil você colocar e tirar a máscara, e essa máscara vai ser usada para a gente fazer o NIBUT, ou Non-Invasive Breakup Time. Então, você coloca e retira essa máscara também de maneira muito fácil. Então, vejam aqui um paciente sendo examinado, né? É muito tranquilo para o paciente, muito tranquilo para o médico. Quando o aparelho chegou para mim, há 3 meses, eu examinei 2 secretárias minhas e ali já aprendi a examinar e manusear o aparelho. Realmente muito intuitivo e fácil para o médico. Está na tela todas as informações que você precisa, todas as setas, você quer seguir para frente ou para trás, né?
Então, ele realiza 9 exames da superfície ocular. Todos esses exames a gente vai passar um por um. Nós ainda não temos o break-up time dinâmico, tá? Mas a gente tem todos os outros 8 exames da superfície ocular. E aqui a tela principal, né? A tela inicial, né? Depois que você cadastrou o nome do paciente, data de nascimento, você vai ter essa sequência de exames na sua frente. Então, a gente vai seguindo, né? Primeiro exame, né? O exame do piscar. É um exame que eu considero extremamente educativo para os pacientes. Nós vamos filmar a piscada de cada paciente por 1 minuto. E o exame vai dar quantas vezes o paciente piscou e quantas vezes o paciente piscou completo e de forma incompleta. Então, ele dá esse gráfico, né? Por exemplo, esse exame aí, o paciente piscou 6 vezes, 5 completas e 1 incompleta no olho direito. No olho esquerdo, o paciente piscou 8 vezes, 5 completas e 3 incompletas. Em 3 meses de exame, nenhum paciente meu piscou corretamente. Então, vocês veem, vocês podem ver isso na lâmpada de fenda também, mas esse é um software que está ali, né? Examinando a câmera, filmando, independente de qualquer subjetividade do médico. E você mostra isso para o paciente e também educa muito o paciente para piscar corretamente, né? Você tem que educar 100% dos seus pacientes a piscarem. Isso é muito importante no olho seco. Seguindo, a gente vai para o segundo exame, né, que são os olhos vermelhos, né? A gente faz uma foto e depois o software ele evidencia os vasos sanguíneos da conjuntiva, né? Seguindo aqui uma outra imagem aí do exame do tear check. Uma das queixas muito grandes dos pacientes de olho seco são os olhos vermelhos, né? Então, o paciente, além de querer melhorar a qualidade visual, conforto visual, dor, né, que são esses sintomas que o nosso paciente tem. Um outro desejo grande do paciente é melhorar a questão dos olhos vermelhos, né? Então, essa imagem também acaba sendo impactante aí para ele. Seguindo, a gente faz o exame do Demodex, que a gente clica ali na pálpebra inferior, automaticamente a câmera já dá um zoom, e a gente vai dando um zoom ainda maior com a nossa canetinha ou com o nosso dedo, para a gente examinar bem ali a base dos cílios, a margem palpebral, para a gente ver se tem algum sinal de Demodex, né, aqueles colaretes ali na base dos cílios. A gente sabe que o Demodex é um parasita que está implicado aí na disfunção meibomiana, consequentemente aí na síndrome do olho seco. Seguindo, o quarto exame é o NIBUT, que é o Non-Invasive Breakup Time, né? Ou seja, o tempo de ruptura da lágrima não invasivo. Aqui a gente não precisa pingar nada, a gente vai usar aquela máscara, aquela máscara interna, a gente vai pedir para o paciente piscar 2 vezes e depois ficar 10 segundos sem piscar. E o gráfico do tear check é esse gráfico colorido, onde a gente vai ver cada ponto de ruptura da lágrima e em quantos segundos cada ponto rompeu, né? Então, por exemplo, no amarelinho aqui é entre 6 e 8 segundos, o vermelhinho entre 2 e 4 segundos. Então, a gente tem esse mapa e a gente vê exatamente em quantos pontos a lágrima rompeu e em quantos segundos essa lágrima rompeu, né? Paralelo, a gente tem o exame e o gráfico da estabilidade do filme lacrimal. E a gente vê o gráfico. Então, olha aqui, o olho direito e o olho esquerdo, mais ou menos a lágrima veio, e aí em 6 segundos ela quebrou. O olho esquerdo, mesma coisa, a lágrima veio, em 6 segundos ela quebrou. Então, essa estabilidade do filme lacrimal é mostrada em forma de gráfico. O paciente entende bem que ele tem uma instabilidade da lágrima, que ele tem o olho seco devido a essa instabilidade. Mais um gráfico aí para vocês, mostrando a máscara, mostrando aí o gráfico colorido e mostrando o gráfico aqui embaixo da ruptura da lágrima. Seguindo mais aí nos exames, a meibografia, né, um grande diferencial desse exame, né? Eu que faço olho seco há mais de 15 anos, eu não tinha um exame de imagem de glândulas de meibômios, então para mim tem sido maravilhoso poder ver a estrutura morfológica das glândulas de meibômios, né? Então a gente everte a pálpebra do paciente, faz uma foto, evidencia a área que a gente quer
estudar e o software vai ali analisando e dando o percentual de perda das glândulas de Meibomius desses pacientes. Para quem não está muito acostumado, né, para os colegas médicos que estão aí, eu vou fazer uma analogia rápida com o exame de microscopia especular. Então, imagina o exame de microscopia especular que a gente pede nos pré-operatórios de catarata, nas análises de uso de lentes de contato, e você vê o endotélio da córnea com as células ali em mosaico, né, no mosaico endotelial. Você vê a córnea gutata, você vê aquela ausência, né, de células, aquela imagem preta, né? Na amebografia, mais ou menos isso também, você vai vendo uma ausência, né, da imagem das glândulas de Meibomius. Seguindo mais em frente, agora aqui sim a gente pinga fluoresceína. Todo o exame até então foi feito sem pingar nada no paciente. Tá? Tudo que a gente pinga ou encosta no paciente, a gente já altera a superfície ocular, né? Seja o teste de Schirmer, seja o colírio anestésico, seja a própria fluoresceína. Por isso o diferencial desses exames, né? O NIPUT, ele é mais preciso do que o break-up time, que você usa fluoresceína. Né? Tudo que você pinga, você altera. Um paciente que já chega com uma ceratite difusa na córnea, ele vai ter o exame alterado já. Você pinga anestésico, usa teste Schirmer, usa fluoresceína, você vai tendo também alteração nos seus exames. Aqui, então, é um índice de uma avaliação da inflamação da superfície ocular. Você pinga a fluoresceína, deixa 2 minutos, o paciente vai piscando, você tira a foto, evidencia a área que você quer estudar e o software vai te dar aí o índice de inflamação. Então, quando o paciente olha também o índice de inflamação, ele também sente um impacto, né? E muito interessante também, vou compartilhar com vocês uma experiência que eu estou tendo agora, de fazer o exame do tear check nos pacientes que já estavam tratados, sejam com luz pulsada, terapia tópica, orientação, mudança de hábitos, e a diferença no índice de inflamação da superfície ocular. Então, pacientes que vêm virgem de tratamento, muito mais inflamados. Pacientes que já estão tratando corretamente, seguindo ali todas as nossas orientações, um índice bem menor de inflamação. Aqui uma outra foto, mostrando aí olho direito e olho esquerdo. Agora, o outro exame, também importantíssimo, a meu ver, é a altura do menisco lacrimal. Essa altura, pessoal, já está substituindo o teste de Schirmer, né? O teste de Schirmer já fica para trás aí em relação à altura do menisco lacrimal. O teste de Schirmer já não está nem nas orientações do TIFOS DILS-2, o DILS-2, que veio agora em 2017, né? A altura do menisco é muito mais fidedigna, o software aí lê e mede, e nós temos a tendência, então, de substituir o teste Schirmer pela altura do menisco lacrimal. Eu, particularmente, já não faço teste de Schirmer nos meus pacientes. Eu só faço o teste de Schirmer para aquele paciente que vem da reumatologia, porque a reumatologia ainda tem como critério diagnóstico da Sociedade Brasileira de Reumatologia para a síndrome de Sjögren o teste de Schirmer. Recentemente, eu fiz uma aula aqui... 1 minuto, tá? Para finalizar. Tá bom, estou terminando. Recentemente, eu fiz até uma aula aqui com os reumatologistas, até propus a eles aí, que são da Sociedade Brasileira, fazer uma revisão dos critérios diagnósticos, porque mostrei a ele que para a oftalmologia tudo está mudando, né? Então, para eles também. Por último, o exame do questionário OSDI, que é o Ocular Surface Disease Index, antes do tear check, com questionário digital, eu tinha esse questionário em papel, e os meus pacientes faziam isso na recepção, e hoje eu já substituí aqui pelo final do exame, e no questionário a gente vai analisando os sintomas, se o paciente já está vendo quanto ele é sintomático ou não. No final, a gente tem um report que dá o diagnóstico, e a gente, ao mesmo tempo, está educando o nosso paciente. Educação do paciente é a primeira linha de tratamento para o paciente de olho seco. Nós também temos os valores de referência que vêm acompanhados aí no Tear Check, para a gente ter referência de todos os exames. E, para finalizar, quero dizer para vocês que diagnóstico leva a tratamento. Quanto mais você tem um diagnóstico bem feito,
mais o paciente vai ter uma aderência ao tratamento, um compliance ao tratamento, seja ele tópico ocular, por via oral, ou seja, você propondo ao paciente procedimentos como a luz pulsada intensa regulada, como o IAI. Então, para finalizar, o Tear Check, muito fácil, muito intuitivo para o médico, muito confortável para o paciente. Um exame rápido e indolor. Os exames são mais acurados, como estava falando para vocês, o NIBUT mais acurado do que o BUT, a altura do menisco mais acurado do que teste de Schirmer, e a possibilidade de ver também as glândulas de Meibonius. Você vai agregar valor ao seu exame, à sua propedêutica do filme lacrimal. No final, você gera um relatório que pode ser exportado e vai para o e-mail do paciente. Então, além de diagnóstico, gerar valor para o seu diagnóstico, você tem também no Tear Check um papel extremamente educativo para o paciente. Bom, essas eram as minhas considerações, espero ter cravado aí nos 10 minutos e a gente vai discutir depois. Obrigada, pessoal. Muito bem, então vamos continuar. Eu vou agora falar, seguindo a Liliana, só esclarecer para a Liliana que eu comecei a tratar olho seco foi em 85, sabe, Liliana? Quando eu entrei na oftalmologia, só que só existia colírios e o único teste que a gente tinha era o Schirmer, não tinha tecnologia nenhuma, como surgiu agora em 2011, 2012, como eu citei. Mas as melhores indicações, então, para a luz pulsada e o que esperar do tratamento, vem muito do que também Liliana falou, educar o paciente. Então, a gente quer educar o paciente com informações, e que informações são especialmente importantes, né? Então, eu vou pedir desculpa para vocês, eu vou conversar aqui, eu vou dizer mais ou menos como eu falo com o paciente, o meu discurso nessa área aqui. Agora, o meu que não quer passar aqui, passou. Bem, então, eu começo explicando os tipos de olho seco que a gente tem. Temos as formas em que falta o óleo na lágrima, assim como falta água. E que o filme lacrimal tem que estar equilibrado, não adianta ter muita água. Tem paciente que fala, mas meu olho lacrimeja demais, como é que ele pode ser seco? E esse é um dos sintomas de olho seco, né? Principalmente o evaporativo, não, principalmente não o evaporativo, é exatamente a falta de um componente lipídico que estabiliza, e existe uma produção aquosa normal e até excessiva pelo ardor, pelo reflexo que acontece. Mas é importante que o paciente entenda que existem formas mistas e que a abordagem nas formas mistas, às vezes, tem que ser mais ampla. Então, o tipo evaporativo é mais comum, pode iniciar bem mais cedo, e com o uso de telas, que é o que está acontecendo com a moçada hoje, o paciente tão jovem quanto 15 anos de idade pode nos procurar com olho seco. E eu tenho alguns pacientes assim, 15 anos de idade, é incrível. Então, a gente examina a pálpebra, está perfeita, não existe edema, não existe rosácea, não existe hiperemia. É aquele olho seco que engana o médico. O paciente, às vezes, muda de médico. Poxa, fui reclamar com o médico olhou, não viu nada, o outro me deu um colíriozinho. Enfim, nessa hora a osmolaridade ajuda, nessa hora um bom exame, um tear check, por exemplo, esses exames de imagem tem o seu papel. E, diferentemente, a pessoa é mais madura, a falta do óleo já decorre do envelhecimento da glândula, da degeneração, ou da obstrução, da hiperemia, da inflamação, da infecção, né, o Demodex, enfim, conjunto de problemas que é a síndrome de disfunção da glândula Meibonius, é todo esse aparato que atinge a glândula e ela, então, não desempenha o seu papel como deveria. Então, o paciente tem que saber isso. E eu falo do tratamento tradicional, então eu explico sobre os colírios, que é o que sempre existiu, e que o colírio é importante e necessita o tratamento ainda se manter o colírio. A gente começa o tratamento, mesmo que junto com a luz pulsada, com o colírio junto. E o colírio tem um papel regenerativo, ou seja, aquela puntata pode melhorar com o colírio. O problema do colírio é que ele não trata a causa.
Quando você para com o colírio, o problema volta. E os pacientes não se aderem bem ao tratamento de colírio, né? Quem aqui que não tem inúmeros pacientes que você passa o colírio, paciente quando volta um tempo depois, então, você ainda reclama disso, doutor, comecei a usar o colírio, mas daí a pouco eu parei, começou a melhorar, assim que melhorou, eu comecei a esquecer do colírio. Enfim, que ele melhora, piora, aquele eterno insatisfação. E explico que tem as novidades, que é o tratamento que a gente vai citar agora, tanto a luz pulsada quanto esses tratamentos em que existe a massagem e o aquecimento da glândula de Meibomius. A durabilidade, o paciente tem que entender, esse tratamento é diferente. Um colírio funciona por minutos, por horas, enquanto o tratamento pode durar 1 ano. Então, aquele investimento que o paciente tem que gastar com isso, mas o retorno disso é um retorno que pode durar 1 ano e tem casos com mais de 1 ano. Então, o que a gente tem que ter em mente é que por volta de 1 ano é o que dura e a recorrência ela deve ser feita. Eu antes orientava o paciente para a cada ano, após as 3 ou 4 sessões iniciais, que fizesse uma sessão a cada 1 ano. Agora, depois da aula que eu vi do Luca Gualdi, que se tornou nosso amigo, e eu tive com ele em Brasília já algumas vezes, e ele sugere fazer uma dose de reforço, uma aplicação de reforço, melhor dizendo, com 6 meses e não com 1 ano. E, a partir daí, talvez, anualmente, repetir uma sessão. E os resultados? Então, o paciente ele não pode ficar iludido, a gente não pode criar uma expectativa maior que a realidade. Então, eu tento ser o mais claro possível. Eu começo sendo pessimista. Eu digo que eu atendo todo tipo de paciente, então tem casos bons, médios e casos horríveis de olho seco. E que fazendo o tratamento em todos, eu tenho em torno de 5% de pacientes que não têm melhora nenhuma. Então, eu digo para o paciente, eu tenho esses casos, eu tenho pacientes que não têm melhora nenhuma. Mas, em compensação, eu tenho uns 50%, 60% dos pacientes que notam melhora parcial. Esse parcial varia, uns mais, outros menos. E que, indo mais além, uns 30% tem uma melhora espetacular, a ponto de largar o colírio. Doutor Leonardo, então, por gentileza, finaliza. Pois não, Renato? Para finalizar, por gentileza. A chance desse paciente ter uma melhora é muito grande, com 90 a 95% de chance de haver melhora no tratamento. E o que o paciente vai sentir? Eu falo da minha experiência pessoal, como é que é a luz no olho. Eu já me tratei. Em 2016, eu fiz uma aplicação no meu olho, foi uma só, não dura, né? Uma aplicação só. Mas, então, é importante o paciente entender que nunca o paciente deve fazer 2 sessões. Eu explico, se você pretende fazer o tratamento, não faça 1 nem 2, não vai haver uma melhora, você vai jogar dinheiro fora. Aquilo não dura, o efeito é cumulativo e só a partir da 3ª, eventualmente, precisa uma 4ª sessão para que se consiga um pouco mais. Então, eu creio que já deu 10 minutos, Renato? Eu estou sem... Falta 2 minutos. 2 minutos, tá, obrigado. Então, vou só continuar aqui. Então, os efeitos da luz pulsada são o aquecimento e o efeito de liquefação do meio, a fotomodulação, que estimula o trabalho da mitocôndria, que cria mais energia e põe a glândula de Meibomius mais funcionante. A trombose vascular, que ele cessa ou diminui, haja visto o que acontece na rosácea, né? Diminui as prostaglandinas, interleucinas. O efeito antiparasitário e antibacteriano, que a gente vê com o Demodex claramente, e o efeito do rejuvenescimento do colágeno, como a gente vê também o que acontece na dermatologia. Então, aqui, só para ilustrar, essa aqui são imagens da Laura Perriman, que é nossa amiga de Miami, e esse brilho que vocês veem aí, laranja, é a aplicação da luz pulsada. E olha a vitalidade do Demodex, como é que diminui.
então ele tem um papel também no Demodex. E aqui só para a gente lembrar, isso tudo começou daí. Ó. Olha essa face desse paciente em cima, olha embaixo, após, olha as telangiectasias, como é que isso melhora com a luz pulsada. E para quem tem medo da luz ultravioleta, é importante a gente ver que a luz, o flash tem todo esse espectro, mas um filtro limita a passagem do comprimento de onda. Então, a luz que a gente percebe é uma luz assim, meio alaranjada. E aqui é só para mostrar a inervação, que mostra aqui nessa região temporal que a gente consegue acessar a pálpebra superior quando a gente faz a aplicação temporal. As outras aplicações são aqui sob a pálpebra inferior. Então, a indicação é o tratamento de origem evaporativa. A gente vai tratar os fototipos 1 a 5, e a contraindicação seria a pele negra, o fototipo tipo 6, que é a pele realmente negra. Lembrando que o moreno claro, ele pode ser tratado. A gente tira um pouquinho da potência do aparelho e ele pode ser tratado. As outras contraindicações, nenhuma é importante, a gravidez só não se deve fazer, porque se acontece alguma coisa com o neném, a pessoa pode querer associar isso com aquele seu tratamento, então, por que não esperar a gravidez vir a termo, né? Eu interroguei um herpes aqui embaixo, por minha conta, não tem nenhum caso descrito, mas vale a pena a gente estar atento, né? Se isso poderia, de alguma forma, recidivar um herpes. Então, eu vou agradecer mais uma vez e lembrar que o meu curso de lentes esclerais está chegando aí, vai ser dia 1º e 2 de outubro, restam poucas vagas, e a gente vai falar muito sobre o software CSP do Pentacam, que ajuda muito na decisão da lente escleral. Então, obrigado, eu vou descompartilhar a minha tela e convidar a doutora Farid agora para falar, fazer a sua apresentação. Bem-vinda, Farid. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, Léo, Gustavo, pelo convite, pessoal da Draco. Boa noite, Liliana. A gente já estava conversando um pouquinho ontem. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Só você compartilhar a tela agora. Bom, vamos lá. Meu tema... Não sei se vocês estão vendo a minha tela aí. Agora sim. Bom, é um tema um pouquinho complicado. A gente vai falar de casos refratários de olho seco. Não sei se eu vou conseguir falar só em 10 minutinhos, gente. Não faz isso comigo, não, que é muito pouco. Bom, para quem não me conhece, muitos não me conhecem, eu trabalho na Visare com o Renato Ambrosio Júnior, com quem tenho a honra e o prazer de trabalhar, e aprendo muito todos os dias. Então, vamos compartilhar um pouquinho da nossa rotina, do que a gente faz na Visare com vocês. Estou conseguindo passar. Aí. Bom, não tenho conflito de interesse. Tratar a síndrome do olho seco é um grande desafio, né? A gente está falando de uma doença prevalente, crônica, em que a gente não pode falar em cura definitiva, com uma dissociação importante de sinais e sintomas, o impacto na qualidade de vida e de visão desse paciente, de trabalho, um impacto negativo na maioria das vezes. É uma doença que complica procedimentos cirúrgicos quando o cirurgião não é proativo e não trata antes, e em que a gente tem um grande arsenal terapêutico. Isso é até bom, mas, por outro lado, até complica um pouquinho, às vezes dificulta a gente na hora de tratar. Eu coloquei esse slide, essa foto, que foi uma foto que me impactou muito desse artigo, né, Psicologia do Olho Seco, em que mostra os pensamentos negativos dos pacientes que têm a síndrome, de ansiedade, de depressão, e quem trata olho seco e se depara com isso todo dia no consultório, recebe muitos pacientes assim. Às vezes eles não são nem tão sintomáticos ou não têm tanta clínica, tantos sinais, mas eles pensam, ninguém pode me ajudar, eu sou um caso perdido, não tenho futuro, eu vou ficar cego, esse tipo de pensamento dessa pessoa, e por isso a gente precisa muito ajudá-lo. Bom, a definição é recorrente em todas as aulas, não tem como a gente falar de olho seco sem pormenorizar a definição. A gente tem que pensar sempre é multifatorial, de toda a superfície, a gente tem perda de homeostase, hiperosmolaridade, instabilidade do filme, inflamação e anormalidades neurosensoriais. Importante saber que a maioria dos casos, graças a Deus, são as formas leves e moderadas, e os casos mais graves são menos frequentes.
e a gente não pode falar em cura definitiva. Quando a gente fala em diagnóstico e tratamento, e a gente tem esse algoritmo do DILS bem interessante para a gente seguir, a gente tem que pensar o seguinte: a gente está falando de deficiência aquosa, lipídica ou mista, né? Quando a gente fala em deficiência aquosa, e é aquele modelo clássico da síndrome de Sjögren, que você tem uma falência da glândula lacrimal principal, a gente fica até um pouquinho mais tranquilo, né? E eu botei essa pessoa aqui um pouquinho mais tranquila embaixo, porque a gente já sabe tratar, ele precisa de água, a gente tem que repor água, né? Então, tem evaporativo também, que normalmente, na maioria das vezes tem, então tem que repor óleo também naquela pouca água que ele tem. E quando a gente fala em evaporativo, a gente fica até mais complicado para o médico. A gente tem uma gama enorme de tratamentos, a gente busca os tratamentos, mas depende muito do paciente, do estilo de vida, do meio ambiente, né? Quem dera se dependesse só da gente, e se aquilo que a gente fizesse fosse resolver a vida dele. Então, qual é o objetivo do tratamento? O que esse paciente precisa? Qual é o foco para ele? Então, a gente está falando de olho seco evaporativo ou a gente está falando da deficiência aquosa, né? Aqui a gente não vai falar de diagnóstico, mas isso é muito importante. Então, esse paciente precisa de água ou ele precisa de óleo? Essa é a grande questão. A gente sabe que a nossa lágrima é riquíssima e nenhum colírio se assemelha, né, à composição da nossa lágrima, e muitas vezes é um tratamento frustrante. Então, o paciente chega no seu consultório, o Leonardo acabou de falar, muitas vezes com um saco de colírio em cima da mesa e fala para você: olha, doutor, já passei por 5 colegas médicos, já usei isso tudo, nada funciona, nada adianta, e ele está frustrado, triste, depressivo, e ele está ali, de repente, repondo água, na verdade, quando não era para repor, está faltando óleo. Então, se você for olhar a Sociedade Japonesa de Olho Seco, e o Dr. Tsubota quis mostrar isso para o mundo inteiro, nessa figura, se você olhar onde tem deficiência lipídica, eles não falam em colírio lubrificante, né? Só uma observação curiosa, interessante para a gente pensar um pouquinho. E aí, quando a gente fala em disfunção de glândula de Meibomian, que é o que a gente mais vê, que mais de 80% dos casos dos olhos secos que a gente vê no consultório, a gente tem que pensar que a maior causa de troca de profissional médico, né, a maior causa de olho seco no mundo. Então, a gente precisa entender alguns conceitos. Quando você vê um paciente com disfunção de glândula de Meibomian, a gente tem que entender quantas glândulas de Meibomian tem no adulto, mais ou menos de 30 a 40 em cima, de 20 a 30 embaixo. Quantas funcionam? Todas funcionam? Não, nem todas funcionam. Normalmente, nos pacientes sem sintomas, na pálpebra inferior, a gente vê de 10 a 12 glândulas funcionantes e de 4 a 5 em pacientes com sintomas severos. Quais funcionam mais? Normalmente as nasais, depois as centrais, por último as temporais. E nessa foto aqui embaixo, uma mamografia, e esses equipamentos são muito bacanas, o Tear Check também, você consegue mostrar para o paciente as glândulas dele, você mostra uma glândula normal e mostra o que está acontecendo com as glândulas dele, né? Você fala, olha, você tem área de dropout, de perda parcial, total, dilatação, e isso é muito importante para que ele entenda a necessidade do tratamento. Então, quais são os objetivos do tratamento? O que eu preciso fazer com esse paciente? Eu preciso controlar a inflamação, controlar a disfunção de glândula e identificar quais são as comorbidades. Isso é fundamental. Então, aqui é um manejo de acordo com o DILS, que são os steps que a gente tem, nada muito engessado, mas é legal que a gente consegue, não conseguindo êxito na etapa 1, etapa 2 e mantém a etapa 1, etapa 3 mantém a etapa 1 e 2, enfim. Importante sempre lembrar da dor neuropática, quando você vê paciente com muito sintoma, sem sinal ou com sinal limitado, paciente que tem poucos sintomas, mas sinais claros, a gente pensar em redução de sensibilidade da córnea, né, na ceratopatia neurotrófica, e aí a gente tem aquela gama enorme de tratamentos, e o DILS mistura um pouco o tratamento da deficiência aquosa e lipídica, e eu acho que é nessa hora que a gente tem que virar uma chavinha na nossa cabeça. Eu só tenho 10 minutos, eu não consigo falar de tratamento um por um, mas talvez esse seja o slide mais importante da aula, e é uma coisa que eu tenho aprendido dia após dia, trabalhando com esses pacientes, que graças a Deus hoje 85%, 90% dos pacientes que eu atendo têm olho seco. Então, o que eu tenho mais aprendido é mudar a sua forma de enxergar, mudar a sua forma de enxergar o paciente, de enxergar a doença,
Na verdade, é uma quebra de paradigma, né? E aí está o conceito do Tear Spa. É o conceito dessa mudança de mindset, da mudança da maneira de pensar, para você entender que você pode ter sucesso de acordo com a forma que você lida com os seus desafios. Então, a gente tem que pensar em prevenir, a gente tem que pensar em otimizar a superfície, a gente tem que pensar em melhorar a qualidade de vida desse paciente. Esse slide é muito interessante, que foi adaptado de uma apresentação da Academia Americana de Oftalmologia, em que esse oftalmologista diz: tira um tempinho, conversa com o teu paciente, fala para ele, dá esperança, fala para ele que ele vai melhorar, mas isso não vai ser do dia para a noite. Então, empatia é fundamental, é essencial no tratamento desses pacientes. Então, explica para ele, conversa com ele. Eu tenho o hábito de desenhar, literalmente, eu faço o olhinho, a caneta, eu falo, vamos lá. De forma bem simplista, você tem uma camadinha de água, a camada de óleo, né? Como se fosse um copo com água embaixo, com olhinho em cima, né? Você tem água, mas você precisa proteger essa água com essa camada de óleo. Então, a consulta, a consulta médica, eu roubei do slide de uma aula do Renato, de educação do paciente, onde ele fala que a unidade essencial da prática médica é a ocasião quando, na intimidade do consultório, uma pessoa que está doente ou que assim acredita, procura ajuda de um médico pelo qual ela confia. O cara já passou por um monte de gente, ele está frustrado, ele não melhora, ele se preparou para aquela consulta e você precisa ouvi-lo com empatia, com atenção e educar esse paciente. Então, a conversa com esse paciente é diferente, tem que ter empatia, cuidado, paciência, fazer com que ele participe de todo o processo, explicar sobre a cronicidade da doença para ele. E essa é uma frase minha que eu coloquei aqui embaixo, que eu falo sempre no final da consulta, olhando nos olhos dele, depois que a gente traça o tratamento. Olha, eu te ajudo e você me ajuda a te ajudar. A gente está junto nessa, você vai melhorar, você vai ficar melhor. Então, essa é a forma com que eu costumo trabalhar. Bom, a gente sabe, e isso é importante, que a demora da melhora nos sinais e sintomas geralmente está relacionada à falta de controle das estratégias, né? Muitas vezes o paciente não é bem informado, você não perde aquele tempinho a mais na consulta para explicar tudo que tem que ser explicado para ele, porque a maioria das estratégias, infelizmente, depende do paciente, a gente sabe disso, né? Então, afastar os fatores que comprometem o tratamento eficaz, poluição, uso de cosmético, protetor solar, medicação tópica e sistêmica, cirurgia, intervir no estilo de vida desse cara, dessa pessoa. O olho seco, gente, é uma doença do estilo de vida, e isso o novo DIUS está mostrando para a gente, vai mostrar para a gente, já começou a mostrar para a gente, né? Que ele é intitulado A Epidemia do Estilo de Vida, uma doença da superfície ocular. E esse novo DIUS vai abordar uso de computador, cosmético, nutrição, iatrogenia, meio ambiente, lente de contato, mudanças ambientais, né? Então, a gente precisa conversar com o paciente sobre cuidados gerais, controle ambiental, sobre o piscar vigoroso, né? Desde que ele entra no consultório, você tem que estar olhando quantas vezes ele piscou até sentar na cadeira, se é um piscar completo ou não. E o Tsubota já falava isso em 2013. Modificações nutricionais e suplementação. Eu acredito muito, nós temos pacientes, muitos pacientes, todos nós, né? Pacientes inflamados, pacientes com doenças autoimunes, que precisam melhorar a alimentação, e com isso o olho tende a melhorar também. Eu acredito muito nessa oftalmologia que integra o corpo aos olhos. A gente não está vendo dois olhos, a gente está vendo aquela pessoa. Então, educar sobre hábitos cosméticos, higiene, outras abordagens. Não vamos falar de manejo, porque eu não tenho tempo para isso, infelizmente. Eu queria só parar um minutinho na higiene palpebral, porque parece uma grande bobagem. Todo mundo fala que é um saco, que não tem paciência de fazer, mas é a hora que eu mais paro e converso e oriento. Faço num olho com um produto no consultório, no outro olho com outro produto, para ele conhecer, para ele ver o que gostou mais, se algum causou sensibilidade ou não. Explica o que a higiene palpebral faz naquele desenho que eu já tinha feito ali na margem, na borda palpebral. Nada substitui a higiene. Então, explicar como é feita, pouco produto, olhos fechados, não esfregar, de preferência após o banho, incorporar a rotina, e todos devem realizar. Então, explicar quais são as propriedades do higienizador ideal,
com relação à iatrogenia, né, o comitê que foi liderado pelo professor José Álvaro, a gente tem que falar sobre isso, né? O uso de protetor solar, né? Nada pode tocar suas glândulas meibômias, vai até ali, deixa ali 1 centímetrozinho do corretivo, do protetor, do seu retinóide, do seu creme que você usa. Então, hoje em dia, a indústria da beleza, felizmente ou infelizmente, investe muito, e é muito sedutora, então a gente precisa ensinar desde criança para as nossas meninas o que deve, o que não deve fazer, como passar esse lápis aí na linha d'água. A gente tem que ter um papel de treinador, né? E aqui a doutora Laura Perriman, que fala sempre sobre essa questão cosmética e iatrogênica, que eu gosto muito, uma homenagem a ela, para quem não conhece. E eu falo para o paciente que viver é isso, a gente fica se equilibrando entre escolhas e consequências, né? Quando aquela pessoa está muito bem, seguindo tudo direitinho, faz alguma coisa errada, teve uma crise, fez outro calásia e piorou, enfim. Lembrar da rosácea ocular. Rosácea é uma doença cutânea inflamatória que afeta os olhos e que muitas vezes causa um olho seco, uma disfunção de glândula meibômia, olho seco evaporativo importante. Lembrar do Demodex, que se fosse bom não começava com essas 4 letrinhas, né? Como diz o Leonardo, ele é imortal, né, Léo? Então, lembrar naquelas blefarites crônicas, resistentes, como adarose, prurido, né? Você pode tratar empiricamente, mesmo que você não consiga visualizar o ácaro, e o tratamento, que a gente também não dá tempo de falar. E aí, sobre o nosso IAI, e a gente no Rio, a gente foi pioneiro em ter essa tecnologia. Quando a gente fala em disfunção de glândula meibômia, olho seco evaporativo, blefarite refratária, Demodex, rosácea, a gente tem que pensar nele. A gente está com ele há bastante tempo, desde que ele chegou. Eu faço o IAI todos os dias e tenho muito orgulho disso. Uma vez uma colega comentou assim que ele chegou com outra colega, ela não me conhecia, falou, e o que você faz? Aí a outra colega falou, faz luz pulsada. E eu não sei naquele dia se eu entendi aquilo como uma crítica ou se eu entendi aquilo como um elogio, mas eu gostei, e hoje eu gosto ainda mais. Se alguém falar o que ela faz luz pulsada, porque eu ajudo as pessoas com a luz pulsada. A gente vê resultados excelentes com disfunção de glândula meibômia, com rosácea, resultados excelentes com rosácea. O paciente volta, aqui os efeitos que o Leonardo já falou, o paciente volta relatando menor uso do lubrificante, com os olhos nitidamente menos inflamados, né? Foi o que o Leonardo falou, alguns respondem melhor, outros não, isso é muito individual e isso tem que ser muito explicado para o paciente. É importante que ele faça 4 sessões. Sobre a expressão, eu costumo fazer no final, em quase todos os pacientes, a expressão manual, até para você saber a qualidade daquele meibum. E ela tem um papel importante na otimização da superfície. Então, além de ser seguro e minimamente invasivo, a gente vê que no paciente volta que diminui a osmolaridade, aumenta o break-up time, ele usa menos a lágrima, é coadjuvante na erradicação do Demodex, melhora o conforto em quem usa lente de contato. Lembrar da importância do tratamento completo, que é o efeito acumulativo, lembrar das melhores indicações, e para mim, número 1, eu tenho muitos pacientes com rosácea ocular e ficam muito satisfeitos. Lembrar sempre de orientar o paciente e para que ele co-participe de todo o processo e não esquecer dos cuidados gerais. Então, para mim, o que eu quero deixar para vocês aí, se eu conseguir cumprir os 10 minutos, que o mais importante é construir um relacionamento. Focar na informação, melhorar a compreensão do paciente para aumentar a adesão e o engajamento dele ao tratamento, já que a gente está falando de uma doença crônica recorrente. Não existe um tratamento único, a gente tem que individualizar e tratar da melhor forma, né? Aliar a tecnologia a uma abordagem integrativa, e eu gosto muito de fazer isso. Não desistir nunca do paciente, né? Eu te ajudo e você me ajuda a te ajudar, e controlar as expectativas. Eu acho que quando a gente tem um novo mindset, uma nova forma de olhar para aquele problema, a gente consegue sucesso, né? Oferecer tratamento baseado nas individualidades de cada um. E eu sempre termino com esse slide, que mesmo que você não tenha êxito, se você trata uma pessoa, você ganha, não importa se você melhorou aquele cara 5, 10, 30 ou 100%. Então, essa era a minha contribuição. Quero agradecer a vocês. Estamos aí para as perguntas. Tá ótimo, Farid, parabéns, excelente apresentação.
É realmente um desafio muito grande falar em 10 minutos sobre casos refratários, né? E casos difíceis que a gente tem no dia a dia do nosso consultório, né? Leonardo também falou da terapia de luz pulsada, algo que veio agregar muito no nosso tratamento, né? O Leonardo está com problema de conexão, Farid, eu vou dar seguimento aqui à nossa discussão entre nós, por enquanto. Vamos ver se ele resolve o problema de conexão dele. Se ele resolver, ele entra, a gente contempla o Leonardo também, tá? Então, pessoal, a segunda parte, eu vou moderar aqui uma discussão entre nós, e eu acredito que muitos colegas estejam também querendo saber muito dessa segunda parte, né, da nossa discussão, né, Farid? A gente vai falar sobre um pouquinho sobre mercado, né, o mercado de olho seco. Sem dúvida, o olho seco hoje é uma doença que atinge milhares de pessoas ao redor do mundo. Com a pandemia do coronavírus, isso realmente aumentou, isso foi mundial. Todos nós vimos isso nos nossos consultórios, né? Aumentando disfunção de glândula, aumentando sintomas de olho seco, o aumento de telas, transformação digital abrupta que nós vivenciamos na pandemia, aliado a outras questões da pandemia também, né, que foi o estresse aumentado, o uso de medicamentos para ansiedade, para depressão, para dormir, os jovens, né, foram acometidos pelo olho seco, como o Leonardo falou, até adolescentes, 14, 15 anos, passando 16, 17 horas ao dia na frente das telas, com aulas online, jogos. Então, tudo isso foi muito intenso e uma doença que antes era uma doença da mulher de meia idade, pós-menopausa. A epidemiologia dessa doença vem mudando, então está atingindo mulheres, homens, jovens, meninas, meninos, mulheres adultas, jovens, com vários fatores de risco. Então, a gente tem que saber falar dos fatores de risco para o nosso paciente, mudar mindset, mudar a mentalidade é essencial, como a Farid falou, para a gente poder tratar melhor o nosso paciente. Para a gente começar a nossa discussão, Farid, o primeiro tópico aqui do nosso tema de mercado é como montar a minha clínica de olho seco. Então, eu queria que você falasse aí da sua experiência no Rio de Janeiro, você e o Renato tiveram essa ideia de montar a clínica de olho seco. O que você pode falar para os nossos colegas aí do Brasil inteiro que estão assistindo a gente de como montar uma clínica de olho seco? Olha, responsabilidade, viu? Trabalhar com o Renato Ambrosio e aprender todo dia com ele, graças a Deus. Isso veio da necessidade, né? O Renato é cirurgião, eu não sou cirurgiã, não é a minha praia, sempre falo isso, gosto mais realmente desse antes e depois, de estar com o paciente, de conversar, de orientar, de educar. Então, deu certo porque era o que eu queria, na realidade, fazer. E o Renato opera refrativa, catarata, ceratocone, precisava otimizar a superfície dos pacientes. Então, a gente começou a trabalhar dessa forma, mesmo antes do IAI chegar para a gente já estava estudando luz pulsada, começou a estudar, fazer testes até em outro equipamento, e a gente começou a ver cada vez mais essa necessidade de abordar proativamente o paciente antes do procedimento cirúrgico, seja ele qual for, refrativa, catarata, o que for. E a gente via realmente que o paciente ficava super satisfeito e que os resultados no pós-operatório eram muito melhores. E hoje a gente trabalha dessa forma, a gente trabalha de forma proativa. O Renato identifica, manda para mim, eu faço toda a otimização de superfície com esse trabalho de educação do paciente. Agora, Eliana, como montar? Eu acho assim, não adianta você, de repente, o que eu preciso, né? Eu preciso de um espaço legal, eu preciso de uma arquiteta, eu preciso dos equipamentos de ponta, mas nada disso adianta se você não tiver esse olhar, foi isso tudo que eu falei na aula agora, essa mudança de comportamento no seu olhar, na forma de enxergar a doença, para saber de que melhor forma você vai ajudar o paciente, né? Não é uma receita de bolo, não é um tratamento único, a gente tem uma gama imensa de opções terapêuticas que têm que ser individualizadas. Então, eu acho que de nada adianta equipamento, marketing, arquitetura e tudo mais, se a gente não tiver esse olhar direcionado para o paciente para tentar ajudá-lo da melhor forma. Essa é a minha opinião.
Excelente, Farid. O Renato, por favor, admite o doutor Leonardo Contígio na sala. Assim que o Leonardo tiver, me dá Ele um já oi foi aqui. admitido, já está online. Já tá online, Léo? Está me Vou ouvindo? colocar ele aqui como opinião. Para a gente ouvir a opinião do doutor Leonardo também, que tem uma clínica também muito voltada para o olho seco, lá em Belo Horizonte. Pronto, doutor Leonardo. Deixa eu ativar o mudo dele. Doutor Leonardo? Estou de volta, pessoal. Tá de Deu um volta. problema Léo. aqui, mas parece que estou de volta. Ressuscitou aqui, sabe? Você está fingindo. Ô, Léo, Voltou. que pena que você perdeu a aula maravilhosa aí da Farid, falando sobre os casos refratários, né? A dificuldade aí nos casos mais difíceis. Mas a gente já entrou na discussão, que você estava offline, e aí eu já comecei aí a discussão do mercado com essa primeira pergunta, né? E ela me respondeu como que foi, como montar, né, uma clínica de olho seco. Eu sei que você tem uma clínica em Belo Horizonte muito voltada também para o tratamento e diagnóstico do olho seco. Eu queria que você compartilhasse aí com os nossos colegas aí do Brasil inteiro dicas, né, de como montar uma clínica de olho seco. Pois é, eu acho que eu não tenho tanto a agregar nesse sentido. Eu acho que nós precisamos voltar os olhos para o olho seco. É um mercado muito grande, muitos pacientes se queixam, então existe a demanda. Alguém precisa tratar essa turma então isso exige um investimento, não há a menor dúvida. Equipamentos não tem nada que é barato. Então, a sugestão que eu poderia dar a cada um é agrupar, participar, trabalhar no hospital, cada hospital, cada clínica tem um equipamento ou dois, um equipamento para diagnose, um equipamento para o tratamento. Não adianta ter diagnose. Diagnose é muito bonito, é o que me aconteceu em 2012 com o queratográfico, sem um bom tratamento. Não adianta. Então, se eu tiver de escolher uma máquina, eu prefiro ter a máquina do tratamento. Faço o diagnóstico na lâmpada de fenda, vai lá. Como você falou, o paciente educa, né? O tear check, por exemplo, ou o queratográfico, ou o hidra, educa o paciente, mostra o problema ao paciente, o paciente fideliza mais. Então, para responder, para ser mais direto na sua pergunta, associar, não comprar sozinho, a menos que você more numa cidade em que não existam colegas suficientes para isso, ou não estejam interessados. Eu moro numa cidade grande, Belo Horizonte é uma cidade grande, e eu não vejo tanto interesse, isso não despertou tanto interesse de tanta gente. Pode ser bom, pode ser ruim, eu estou achando bom, porque, assim como você, Liliana, você tá bebendo água limpa, né? Você está na frente, o seu nome vai ser lembrado. Falou olho seco, vão lembrar da Liliana Nóbrega. E, assim como no Rio, vai ser fácil lembrar da Farid, e eu gostaria de ser lembrado aqui na minha cidade. Uhum. Bom, se eu puder acrescentar um pouco assim mais de prática, né, para os nossos colegas, né? A gente deve ter gente aí de grandes cidades e de cidades menores, né? O Brasil é um país continental. Então, eu acho assim, se você está numa cidade menor, né, não dispõe tanto de recursos financeiros, você pode começar a fazer olho seco. Primeiro, tem que ter foco no estudo do DILS. Foco no paciente, treinar o seu secretário também para atender bem o seu paciente. O paciente de olho seco é diferente dentro de uma clínica oftalmológica. Você tem que ter mais tempo de cadeira com o seu paciente. São pacientes que estão muito sofridos, como a Farid falou. Pacientes graves, eles têm um desconforto e uma qualidade de vida muito ruim. Então, foco no estudo da doença do olho seco. Você pode começar o seu diagnóstico com uma boa anamnese com o seu paciente, fazer questionários validados internacionalmente, mesmo que sejam os questionários em papel, acessar os fatores de risco, acessar ali o seu paciente na lâmpada de fenda, usar ali o seu dedo na lâmpada de fenda e
fazer a expressão das glândulas de Meibomius, avaliar o meibum, fazer as colorações e ter atenção às etapas do tratamento, às etapas do diagnóstico, às etapas do tratamento. Com isso, você já começa a ter uma experiência em olho seco, a ter uma experiência clínica, a ter uma clientela em olho seco. Agora, você, naturalmente, sentirá a necessidade de ir mais fundo. Cada vez que você estuda mais, cada vez que você trata mais casos mais difíceis, você mesmo, como aconteceu comigo, sentirá a necessidade de ter diagnósticos mais precisos e uma terapia complementar, né? Então, adquirir a luz pulsada intensa regulada, para mim, foi um diferencial muito grande na minha clínica. Tá? Então, isso você pode também, como o Léo falou, se você não tiver gente para agregar e comprar junto com você, você pode, com o tempo, né, se organizar e investir nisso, né? Mas você pode começar sem todas essas tecnologias, mas com o andar aí da carruagem, experiência clínica maior, uma clientela maior, você mesmo sentirá necessidade, né? E aí investir em terapia e em diagnósticos mais precisos. Eu acho que aí são uns primeiros passos aí para cada um com sua realidade diferente poder começar. Bom, vamos para a segunda pergunta. Então, Léo, vou começar com você. A primeira eu comecei com a Farid. Como oferecer o tratamento da luz pulsada e demais soluções para um paciente na clínica de olho seco? Bom, é para eu ou a Farid essa pergunta? Agora é para você. A primeira a gente começou com a Farid, a segunda eu estou começando com você. Vamos lá. Vamos lá. Como oferecer o tratamento da luz pulsada? Bom, o paciente que tem olho seco e sofrido, como você citou, ele já percebeu que ele já deu muito passeio, já visitou muitos colegas e não viu uma solução que o atendesse. Eu não quero criar uma expectativa maior do que a realidade, porque mesmo, olha, tem paciente que é difícil, né? Mesmo você explicando tudo muito bem, o paciente cria dentro da cabeça dele uma expectativa acima do que você falou. E se o resultado não for espetacular, o paciente às vezes pode não se mostrar tão satisfeito. Então, primeira coisa, né? Vamos trabalhar dentro da expectativa. Olha, nós vamos melhorar, a chance é alta e isso vem acontecendo. Eu sou muito satisfeito com o resultado do expulsado. Eu sou muito satisfeito. Não fico sem a minha maquininha. Eu tenho também o LipFlow, que eu reservo para os casos refratários. Infelizmente, eu não consegui ouvir o que Farid falou. Eu imagino que ela deva fazer a mesma coisa, porque eu, tendo as duas máquinas em mãos, eu experimentei inverter a ordem das coisas. Falei, bom, vou pegar um determinado número de pacientes, vou fazer o tratamento com o LipFlow e, se for necessário, eu uso outro aparelho. E os pacientes pagar 2 tratamentos não é fácil, né? Alguns pacientes realmente não conseguem. Mas eu tive a oportunidade então, de fazer toda essa mistura, de tratar um só com o LipFlow, outro só com o IAI e fazer as duas coisas. E o que eu pude aprender com essa experiência é que a luz pulsada, regulada, o IAI, deve ser feito primeiro. Ele pode resolver e ele dura. Enquanto que o tratamento da expressão da glândula, o aquecimento, o meu é o LipFlow, mas a Laura Perman, vou abrir um parênteses, a Laura Perman, ela tem acesso aos 2 aparelhos. Ela tem o iLux e tem o LipFlow. E ela não vê diferença entre as duas tecnologias. Ela acha que o resultado é o mesmo. No entanto, se eu tiver de escolher um dos 2, eu ainda prefiro o LipFlow, porque é uma máquina mais robusta, é uma coisa que até impõe mais ao paciente. O outro é uma maquininha pequenininha, que você cobra um tratamento caro. Não sei, sabe? O paciente pode achar que você está cobrando muito caro, aquela coisa psicológica, né? Mas, então, eu acho o IAI mais eficiente e ele dura, né? O tratamento dele dura, enquanto que o LipFlow é um tratamento para meses.
3, 4, se for ótimo, excelente, 6 meses. Então, por essas razões, principalmente, eu acho que deve, se eu tiver de escolher uma máquina, se for tomar uma, eu falo, você vai ficar com uma só, eu fico com a luz pulsada, que funciona melhor. Perfeito. Farid, e as suas considerações? Como oferecer o tratamento da luz pulsada aos seus pacientes? Liliana, eu acho que de forma clara, ética, né? Eu não sou de oferecer, de fazer a primeira sessão de nenhuma tecnologia na primeira consulta. Acho que a primeira consulta é direcionada para ele, para ser um bom ouvinte, ser empático, entender o que ele precisa para ver o que eu vou oferecer. Então, eu não faço isso de cara, eu faço tratamentos, ele está muito inflamado, peço para voltar em 15 dias ou um pouco mais, e já comento com ele que nós temos tecnologias, eu tenho o iLux, eu não tenho contato com o LiquidFlow, mas eu acho que as indicações são bem diferentes, né? Eu uso bem mais a luz pulsada do que o iLux na nossa rotina, até por conta das indicações. Então, a luz pulsada, a gente pega uma gama maior, aí os pacientes mais inflamadinhos, rosácea, que vai muito bem, o Demodex. Então, a gente consegue atender, além do que, com a luz pulsada, eu vejo o paciente 3 vezes ou 4 vezes, que a gente preconiza 4 sessões. Isso é muito bom. Eu acho isso bacana. Você viu hoje, você vai ver daqui 15 dias, vai ver dali 30 dias, e o paciente também gosta muito disso. E cada vez que ele volta, eu vou passando com ele, ticando tudo que ele usou, que ele está usando, que ele está fazendo, se ele aderiu àquele tratamento ou não. Em casa, aquelas ferramentas que a gente mandou fazer, não gostei disso, troca para aquilo, está fazendo isso, estou. E isso é super importante também do protocolo da luz pulsada, em que você consegue ver mais vezes o paciente e consegue maior adesão. A outra tecnologia também é bem interessante, mas eu acho que são casos diferentes e que se complementam, inclusive, né? A gente precisa de mais estudos, inclusive, para entender como utilizar, apesar do custo, mas eu acho que tudo é para ajudar os nossos pacientes. Graças a Deus, né? Que venham mais coisas para a gente conseguir ajudar mais gente. Maravilha. Se eu puder acrescentar alguma coisa aí de forma prática aí para os nossos colegas, como oferecer a luz pulsada, né? Primeiro, diagnóstico bem feito. Exame bem feito, toda a atenção para o paciente, lâmpada de fenda, questionário, acessar fatores de risco, explicar mecanismo de ação da luz pulsada. Eu sou um pouco como você, Farid, eu primeiro crio relacionamento com o paciente. Primeiro eu educo a mudança de hábitos, eu inicio um tratamento, né, com os colírios, as compressas, a higiene, o ômega, e eu já falo que também temos tecnologia de diagnóstico e de terapia, e marco de rever esse paciente. Na clínica, eu tenho folders de luz pulsada espalhados na recepção e também dentro do meu consultório. O paciente já olha, já cria uma curiosidade também, já sabe que a gente tem essa tecnologia. Mostro também vídeos para o paciente. Então, esses recursos audiovisuais também são muito importantes para oferecer a tecnologia ao paciente. Então, mostro o vídeo da luz pulsada, mostrando o mecanismo de ação. Tudo isso vai criando educação e entendimento para o paciente. Então, diagnóstico bem feito, mostrar recursos audiovisuais. Primeiro, lógico, você não vai fazer só luz pulsada, você vai fazer tratamento tópico ou via oral e estimular a mudança de hábitos. E mostrar que a tecnologia é segura, e também falar do índice de eficácia, né, do tratamento, que é um índice alto. Então, a maioria dos pacientes que fazem a luz pulsada tem se beneficiado com o tratamento. E não é só, repetindo, não é só a luz pulsada, é todo um conjunto, né? A mudança de hábitos, a hidratação, diminuir horas de telas, o mecanismo do piscar, tudo isso você tem que envolver o paciente no tratamento. Criar relacionamento muito importante, recursos audiovisuais, um diagnóstico bem feito, mostrar que tem a tecnologia, né, criar confiança no relacionamento médico-paciente, e assim você cria mais aderência, né, ao tratamento, inclusive para a luz pulsada.
Bom, vamos seguir então para a última pergunta. Agora eu vou começar com você, Farid. O que faz meu consultório se diferenciar na questão, né, do tratamento do olho seco? Bom, essa resposta aí eu aprendi numa aula do Renato também, que ele coloca um triângulo equilátero e ele coloca zelo, conhecimento e tecnologia. Eu acho que é isso. Então, acho que a primeira coisa é interesse genuíno pelo paciente, pelo outro ser humano que está ali do seu lado. Dessa forma que a gente costuma trabalhar. Eu acho que, graças a Deus, a gente está dando certo no sentido de os pacientes estão satisfeitos, porque há um interesse genuíno pela melhora dele. Hoje eu tive uma paciente que veio, trouxe a irmã para o Renato e veio acompanhando e veio me agradecer, e eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, e ela disse, você mudou a minha vida, e para mim eu fiz tão pouco por ela, né? Mas aquele pouco que eu fiz mudou a vida dela. E ela veio e me deu um abraço, eu falei, caramba, não pode abraçar, você está me abraçando, mas ela estava tão feliz que ela me deu um abraço. Isso para mim faz todo sentido, Liana. Eu não quero ser blasé e nem, enfim, é o que eu me proponho a fazer. Então eu acho que esse triângulo equilátero fala por si. Acho que a gente tem que ter zelo bom, a gente tem que ter conhecimento para aplicar as medidas, a tecnologia e olhar o outro genuinamente, tá? Tentar ajudar, mesmo que a gente não consiga aquele êxito todo que a gente quer. O paciente vai lembrar de você da melhor forma, aquela doença já não vai doer tanto como doía, porque ele não está mais sozinho. Então, eu acho que essa dica que a Farid está dando da minha pouca vivência, vamos dizer assim, desses anos trabalhando com esse tipo de paciente, que é difícil, seria isso. Não adianta ter tecnologia, equipamento, se a gente realmente não olhar o outro dessa forma. Né? Na aula eu falei sobre o paciente chegar lá com um saco de colírio, já usou vários lubrificantes, e muitas vezes os colegas, esse não melhorou, não, usa esse. Esse não melhorou? Usa esse. Não importa se é com ou sem preservante, ele está... Aquilo é um alívio sintomático, ele não está tratando causa, ele não foi bem orientado, ele não sabe o que ele tem, né? Ele não sabe o que ele tem, a gente tem que explicar para ele o que ele tem, para ele entender como tratar e como chegar a algum resultado, para ele coparticipar do processo. A gente não vai trabalhar sozinha, eu não consigo fazer nada sozinha. A tecnologia é excelente, mas sozinha ela não vai chegar onde a gente quer. E eu falo isso para o paciente, eu coloco essa responsabilidade para ele também. Você precisa me ajudar a te ajudar. E dessa forma a gente, graças a Deus, está seguindo bem. Maravilha, Farid. E você, Léo, o que faz diferenciar a sua clínica e como a gente pode diferenciar o nosso consultório? Bela resposta, Farid. Gostei muito de ouvir. Eu comungo totalmente com esse seu sentimento e creio que praticamente todos os médicos, né, a gente escolheu essa profissão porque a gente tem uma queda por esse lado, por essa coisa de poder ajudar. Isso é super legal. Você ganha o seu dia, né? Mas não para aí. É como faço uma base desse triângulo, você falou, o conhecimento e a tecnologia, a gente lembrar que quando o paciente a gente não alcançou o que a gente queria, da gente ir um pouco além. Então, vou citar para vocês assim aqueles casos que, graças a Deus, não são tão frequentes, mas eles aparecem, principalmente em pessoas que são referendadas para tratar olho seco. Então, que é aqueles casos de hiperalgesia de córnea. São casos difíceis, pacientes mega sofridos, meio psiquiátricos, chatos de lidar e exigem paciência e conhecimento. E, às vezes, com tudo isso, a gente ainda não resolve. Então, tem novos medicamentos, a gente tem que estar atento àquele Oxervate para as distrofias das córneas neurotróficas. E a gente, então, tem que ser completo. A gente lembrar da lente escleral nessa hora. Esses caras, eles, às vezes, nada vai resolver, nada. Você faz a luz pulsada, olha, dentro dos 5% que eu falei que eu tenho de mau resultado, alguns deles são esses casos. Você fala, olha, nós temos que tentar. E o paciente topa, porque ele sofre. Ele é um paciente mega complicado, é o pior paciente, né, de olho seco. Então, alguns
Não todos. Não é a pedra fundamental, não é a solução final, mas resolvi alguns com lente escleral. Não precisa ser a lente para ceratocone, aquela lente mini escleral, a Optimum XC, que em breve vai virar a Millennium, vem a nova edição com mais recursos. Então, vamos lembrar desse recurso final para esses casos que são tão difíceis, né? Mas parabéns, gostei muito da resposta das duas, a Liliana também. Liliana, vou acrescentar. Desculpa, Léo, quer terminar? Não, eu só ia terminar dizendo que, como você bem falou, um diagnóstico bem feito, com tudo o que a gente tem para usar, sem dúvida, a lâmpada de fenda é importante, é super importante. E nem todo paciente tem recurso financeiro para fazer um tear check. E eu não deixo de tratar, eu não deixo de olhar, e olha, muita coisa eu consigo ver ali, muita coisa. Mas sempre é melhor agregar, sempre é melhor ter mais, conhecer mais, e o paciente entender e aderir melhor ao tratamento. Obrigado, Liliana. Pode ir com a palavra. Perfeito, Léo. Perfeito, Léo, perfeito, Farid. Vou acrescentar também alguma coisa, então, do ponto de vista prático aí para os nossos colegas. Como diferenciar o nosso consultório, né, em olho seco? Eu fiz algumas anotações aqui para falar para vocês a parte prática mesmo. Primeiro, treinar a sua equipe para atender o paciente de olho seco. Repetindo, o paciente de olho seco é um paciente diferenciado na sua clínica. Ele é diferente de qualquer outro paciente na clínica oftalmológica. Ter foco na doença do olho seco como médico, né? Você questionar o seu paciente. Alguns serão assintomáticos e terão a doença. Nós temos dissociação de sinais e sintomas, como Farid falou na aula dela, né? Ter um consultório ou clínica com os recursos audiovisuais no consultório, dentro da sua sala, dentro da sua recepção, secretárias treinadas para isso, né? Você mostrar que você tem essa especificidade dentro da sua clínica, né? Como o Léo falou, a Farid também, eu acredito que o olho seco hoje realmente está se tornando uma subespecialidade aí dentro da oftalmologia. Outra questão, comunicar-se com seus pacientes através do seu WhatsApp ou das mídias sociais, falar sobre o olho seco, né? Mostrar que você tem essa atuação, né? Tudo isso vai diferenciando você na questão do olho seco dentro de um mercado, né? Atenção diferenciada para esse paciente, como eu disse, esse paciente muitas vezes terá urgências e ele tem que ser atendido por você. Então, ele tem que saber que aquele consultório, quando ele tiver a dor, o incômodo, eles ficam extremamente assustados, extremamente fragilizados, uma associação muito grande com depressão e ansiedade, e esses pacientes precisam ser vistos e precisam ser tirados da dor naquele momento, né? Muitas vezes a gente, com os pacientes de doença autoimune, temos também uma equipe multidisciplinar, junto com o reumatologista, mas você, oftalmologista, tem que tirar esse paciente da urgência, tem que estar disponível para esse paciente, né? Manejar também expectativas dos tratamentos e também a educação do paciente. A educação é contínua, como a Farid falou, a cada revisão, a cada sessão de luz pulsada, eu reviso se o paciente está fazendo a medicação certa. Eventualmente, eles estão fazendo uma dose errada de ômega, ou higiene uma vez só, ou não faz a compressa. Então, você tem que revisar o tempo todo, tá? Mudar mindset. Farid falou na aula dela muito bem. Quando você não muda a sua mentalidade para tratar o paciente de olho seco, você fica extremamente frustrado. Eu já passei por isso. E aí, quando eu mudei a minha mentalidade para tratar o paciente do olho seco, eu sabia que eu não ia curar ninguém, mas que eu ia melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade de visão, melhorar a vida desse paciente, o meu entusiasmo se renovou. Então, a mudança de mindset para o médico é muito importante, porque senão você se frustra muito frente a esses casos difíceis e refratários. E por último, eu acho que sempre manter, Farid já falou aí do triângulo, mas sempre manter esse espírito de curiosidade científica, tá? De tudo que está
acontecendo em termos de trabalhos científicos no mundo em olho seco, e a curiosidade em termos da tecnologia, que vem avançando tanto em diagnóstico como em terapia. Então, se eu pude contribuir um pouquinho aí para os nossos colegas, né, de como se diferenciar aí, como montar uma clínica de olho seco. Acho que a discussão foi muito bacana. Léo, você que é uma referência em Belo Horizonte, Farid no Rio de Janeiro, eu aqui no Espírito Santo, alguns outros colegas que se dedicam ao olho seco também, em São Paulo, no Sul, Brasília, e mercado crescente. Acho que o médico oftalmologista realmente tem que prestar atenção na síndrome do olho seco. E com todas essas dicas que a gente deu, para quem já faz, aprimorar, e para quem ainda não faz, começar a estudar e começar a tratar o paciente. Mercado muito grande para lentes de contato, para o paciente também que vai submeter à cirurgia de segmento anterior, tanto a catarata quanto a refrativa. Tá? Esses protocolos com certeza vão mudar muito, esses tratamentos vão ter cada vez mais uma entrada e uma aceitação. Eu acho que a gente pode finalizar hoje. Passamos aí alguns minutinhos. Pode falar, Farid. Perfeito suas colocações, perfeitas suas colocações. Muitas vezes, a gente não vai curar ninguém, mas esse alívio aí que a gente vai dar é muito importante para a vida daquela pessoa. Eu queria só... a gente está falando sobre os equipamentos e o tear check, o queratograph, é muito bacana, é interessante a gente ter. Depois que a gente não consegue mais fazer nada sem eles, mas assim, a gente consegue fazer um diagnóstico na lâmpada de fenda muito bem feito. A gente consegue ver glândula de meibômio. Claro que para ver o meibum, a qualidade, como é que está aquela secreção, a gente precisa fazer a expressão. Eu costumo até fazer a expressão diagnóstica para ver que tipo, né, o que a gente precisa fazer ali. E eu acho interessante assim, deixar esse recado, assim, examine as pálpebras dos pacientes, olha direitinho, coloca um maior aumento, procura o Demodex, tá? Se você não tem microscópio, não precisa, tenta girar aquele cílio ali, aumenta, vê se você consegue ver. Não conseguiu identificar, trata empiricamente os casos refratários. Então, a gente com a lâmpada de fenda consegue fazer milagre, né? Até pouco tempo atrás a gente não tinha nada, a gente tinha só a lâmpada de fenda, shimmer e a fluoresceína, e sempre foi feito o diagnóstico. Então, quem ainda não tem, não pode comprar, quer ter a tecnologia, faça o teu diagnóstico na lâmpada de fenda, bem feito, break-up time, mesmo fluoresceína. Quem tem a televisãozinha, mostra para o paciente. Agora, é claro que é bacana, esses equipamentos que a gente tem são incríveis, o paciente vê a imagem da glândula dele, ele consegue entender o porquê que ele precisa tratar, e isso é muito legal para um centro especializado realmente. Então, para quem tem interesse em investir, realmente vale a pena. Exato. Se você não tem, você consegue tratar também, examinar bem, fazer diagnóstico, tratar. Em algum momento você sente a limitação, né? Porque só o tratamento tópico, a mudança de hábitos terá uma limitação. A luz pulsada agregou demais valor, melhorou demais os pacientes, né? A gente que está tratando, eu já estou tratando há 2 anos a luz pulsada, desde que ela chegou no Brasil, e fiquei assim realmente encantada, né? E meus pacientes também, né? Algum percentual que não exibe muita melhora, talvez aquele pessoal mais difícil, mais refratário, que são os pacientes mais difíceis que a gente tem na clínica, e para eles, paciência, empatia, acompanhamento, orientação. Muitas vezes eles não foram tão bem orientados, Liana. Muitas vezes manejador. É um caso que seria resolvido se ele tivesse mais orientação. Então, a gente perder mais esse tempinho, que perder no sentido de ganhar com o paciente naquela primeira consulta, naquele primeiro momento. Acho que esse é um trabalho diferencial de um centro especializado em disfunção lacrimal, né? Então, o que ele precisa? Ele precisa de água, ele precisa de gordura, ele precisa dos dois. Então, qual é o foco do meu tratamento, né? Ele está todo inflamado, obstruído, eu vou passar só colírio lubrificante, ele não vai melhorar. Então, entender o que ele precisa. E para esses pacientes que desenvolvem a dor neuropática, né, que realmente aí a qualidade de vida vai lá embaixo, ter associação multidisciplinar, né, você vai ter que manejar a dor desse paciente, ou com reumato, ou com neuro, ou com psiquiatra. Então, você tem que ter essa parceria aí com os colegas na sua cidade. Isso. Pessoal, acho que a gente vai finalizar agora, já passamos um pouco do tempo. Excelente discussão. Agradecemos aí todos os nossos colegas que ficaram conosco até agora.
agradecendo a Draicon aí por esse convite, sempre bom debater a síndrome do olho seco. Então, a gente finaliza por aqui. Obrigada, a gente tenta depois mandar aí algumas respostas aí, se tiver alguma pergunta, para o Gustavo e mandar aí para os colegas. Tá bom? Obrigada, gente, a todos. Gente, boa noite. Obrigada. Tchau, Isso aí, tchau. pessoal. Muito Boa obrigado. noite. Obrigado a todos aí. Boa Obrigada. noite.